Deixa aparecer. Pronto. Hoje a gente está discutindo sobre o Clube do Livro do PIC, com a chance de ter o PIC aqui com a gente, para falar um pouco sobre o livro. Então, eu estou tomando a liberdade da gente não fazer um Clube do Livro discutindo o livro, mas sobre a história do livro, sobre as jornadas que o PIC já vivenciou, como a gente tem lido e acompanhado. Ainda bem que a gente está bem pelo meio, para aproveitar da tua experiência, PIC. Muito obrigada por ter dedicado essa hora, Danilo, por ter feito essa conexão e ter funcionado. É muito bacana a gente estar lendo sobre você e estar com você aqui contando essas histórias. A gente já refletiu um monte. Eu quero aproveitar para ouvir um pouquinho da história do livro. A gente entendeu a jornada dos artigos da época para o livro, mas como foi esse processo de criação dos artigos? Como que funciona? Como que você se organiza para tirar da cabeça, colocar no papel e dizer assim, aqui um negócio bom de ler e fazer sentido de forma tão leve como tem feito? Então, bom, primeiro agradeço o convite, é um prazer estar com vocês. E para mim foi inusitado saber que vocês, um clube do livro, estavam discutindo meu livro, né? Isso é que é legal, né? Outro dia também descobri um uso que eu não esperava, né? A gente faz o livro, as pessoas vão ler, vão tirar alguma coisa, vão aplicar na prática, é o que a gente espera, né? Que ajude. Mas, por exemplo, um clube do livro eu não imaginava. Mas eu fui dar uma palestra numa empresa, até que pediu para eu até me referenciar algumas partes do livro e fazer uma conexão com o que eles estavam discutindo lá. E uma pessoa falou o seguinte, era uma pessoa religiosa, né? Então ela tinha uma prática de todo dia de manhã ler enfim, versículo, nem sei, nem lembro qual a religião dela. Mas ela disse que aí começou a ler toda manhã uma coluna do meu livro também. Tem gente que faz uma crítica, né? Fala assim, pô, o Lean não pode virar religião, lógico, não pode ser uma coisa engessada, né? Como um dogma religioso, né? Tem que ser uma coisa mais flexível, conforme a situação, né? Mas, você vê, ela lê um capítulo por dia. Quando eu escrevi, eu imaginei que pudesse a pessoa ler pulando, né? Ler uma coluna, folhei assim, gostei nessa, não necessariamente na ordem, mas, enfim, vou descobrindo novos usos. E o de vocês aqui me deixou muito feliz que vocês estão usando. Mas sobre a história, bom, primeiro, prazer também estar com vocês e espero particular com a Deísa, né? Tive a oportunidade de trabalhar com ela lá na G, enfim, quando ela estava fazendo belos trabalhos lá, né? Acompanhei. Mais de 10 anos, né, Pique? Faz tempo, Então, cara. faz tempo. E fui mentor, né, seu, e você, eu lembro que você ganhou o prêmio do melhor trabalho, né, Foi. dos 10 consultores que Me foram. orgulho Então, super, me orgulho parabéns. super. Bom, então, a história eu conto um pouco no livro, vocês já viram, mas é legal vocês conhecerem um pouco o bastidor, né? A coluna, na época, a ideia começou há, sei lá, 15 anos ou mais atrás, né? Um contato do nosso assessor de imprensa, que é o Alexandre Poseidoro, e o Ferro, com a época, enfim, surgiu a ideia de, em contato com o pessoal da Época Negócio, de fazer uma coluna, né? E o Ferro começou a fazer, né? E fez a coluna, então, ele fazia semanal, né? Ele fez durante uns bons anos, né? E aí, quando ele passou a presidência para mim, eu herdei, veio junto, né? Então era uma função que o presidente do instituto faz a coluna, além de fazer o e-mail, né, e tal. E aí a primeira coisa que eu mudei para quinzenal, porque tinha que fazer semanal a coluna da época e mensal o e-mail. Tinha semana, tinha duas, caramba, e com 1000 coisas pipocando no instituto, não dava conta. Aí passamos para quinzenal, né? Então eu escrevi durante 7 anos. Só percebi isso na hora que eu fui juntar, né? Depois, quando passei a bola para o Flávio Batalha, ele também assumiu, ele que está fazendo agora as colunas, né? O Ferro já tinha tido essa ideia, né? Do Vocês devem Enxugaí, conhecer, né? Enxugaí, né? Porque é o nome da coluna, né? Aliás, o nome da coluna ele sempre conta que o editor que batizou, né? O Ferro veio, né? Lean, sei lá, gestão, né? Aquelas coisas que a gente está acostumado, sem marketizar, né? Uhum. E o editor, na época, até mudou, né? Agora é uma nova editora, escreveu até o prefácio, Elisa. E o cara falou, Lean, enxuga aí, ainda botou rodinho. Se vocês olharem lá na coluna, tem um rodinho, enxuga aí, né? Então ficou um negócio com um apelo mais legal. E o primeiro livro dele chama Enxuga aí, né? E aí, quando eu saí da presidência, tal coisa, o pessoal, a diretoria do Instituto falou, pô, você também precisa fazer
seu livro pegar, poxa, tem tanta coisa nas colunas, faz o livro, né? Bom, primeiro as colunas. Como é que era o processo de fazer as colunas, né? Então, tinha que ter uma pauta, né? Um assunto. O nosso assessor de imprensa, ele sempre nos ajuda nisso, né? Em identificar os assuntos, né? Então, eu pedia para o Pocendoro estar monitorando, né? Então, a gente tentava, assim, na semana, falar de algum assunto, né? Que estivesse, né? Desse para fazer um gancho, né? Então teve um dia lá da Olimpíada de Matemática, e aproveitei e fiz um gancho com desenvolver pessoas, enfim, que o O álbum Brasil da tem. Copa. O álbum da Copa, eu ressuscitei ele. Saiu Aham. um post no LinkedIn meu ontem, né? Que eu relembrei aquela coluna do álbum da Copa, que é da última Copa, faz 4 anos, e relembrei essa coluna, inclusive, Nossa, né? Que esse a gente tá, rendeu bacana, bastante a tá, discussão. tá no livro, inclusive, né? Então, você vê, peguei a desculpa do álbum da Copa, que é uma febre e tal, né? E falei sobre desenvolvimento de produto, um produto que apaixona. Aliás, nessa retomada que eu fiz no post de ontem, se vocês forem ver, eu já coloco um porém, deu uma perdida, né? Então tem que ter um bom produto, mas tem que manter. Tem algumas críticas nessa versão desse ano aí, né? Então, quem não viu pode ver esse post meu no LinkedIn de ontem. É. Mas então a gente tinha assim, a gente chamava temas frios e temas quentes. Frio não quer dizer que não tivesse interesse, mas era temas que não são datados, né? Então a gente mantinha, eu discutia com ele uma sequência lá, sei lá, uma meia dúzia, né, de possíveis temas, né, que independia de uma notícia, de uma coisa que estivesse acontecendo, né? Vamos falar de um conceito Lean. Vamos fazer, tem algumas colunas assim no livro, né? E tinha os temas quentes, né, que a gente chamava, que a gente pegava uma notícia, né, ou algum assunto que tivesse, e normalmente ele trazia a sugestão de pauta, né? Pô, a semana tá pegando fogo essa discussão aqui. E aí a gente pegava, né? Fora aquelas que apareciam, né? Eu lembro que eu não lembro se está no livro. Bom, quando eu reuni, eram 139 colunas, né? E eu selecionei acho que 59 para o livro, uma coisa assim. Caramba, Então, então tem tudo isso que está fora do livro? então, tem um monte que ficou fora, né? Então, só para terminar, então, como eu fazia as colunas, e agora, aí chegando mais no livro. Mas eu lembro, as que me davam mais prazer eram essas ligadas ao cotidiano, né? Então, tem umas que. No livro entrou uma meia dúzia dessas, mas tem muito mais, né? Então, sabe, o dia que eu fui mal atendido numa pizzaria, né? Então, já falando do foco no cliente, né? Eu lembro que a gente tinha um tema dessa lista, né, de temas que não são datados, né, que a gente chamava de frio, pronto. Então a coluna normalmente saía na terça, né? Então a gente deixava pronto na sexta, tal. Eu escrevia, ele revia, dava uma revisada, sugeria alguma melhor redação, alguma coisa. E normalmente na sexta estava pronto para não deixar para a última hora, porque normalmente a gente também punha uma figura, tal. Então na segunda ele providenciava, mandava para lá e eles publicavam na terça. Então estava pronta na sexta. Chega no domingo, eu estou assistindo o Oscar, né, à meia-noite, que eu gosto de assistir. Aí os caras dão aquele do erro do envelope que trocaram, né? Eu acho Aham. que está no livro essa, né? Aí aproveitei, vou falar de Pocayoke, né? Peguei e já mandei um WhatsApp pro Poseidon, ó, segura, não manda a segunda cedo esse aí, não, que eu vou escrever outro. Fiz o do Oscar, do Pocayoke, né? Então era assim que era feito. E a gente tentava pegar notícia. Você sabe que depois, com toda essa polarização do país, né, eu escrevi uma vez um sobre segurança, né? Estava, acho que, numa eleição municipal. Eu escrevi sobre segurança do ponto de vista de processos, do ponto de vista Lean, sem nenhuma, zero conotação política, para um lado ou para o outro. Mas como é um assunto que já era polemizado, isso há 5, 6 anos atrás, sei lá que eleição que era, nossa, já uns haters começaram, sabe, comentar, poxa, não tinha conotação política nenhuma, né? Então a gente começou a ter mais cuidado, começamos até a evitar coisas sabe, o mundo está assim, infelizmente, né? Você fala uma coisa, na melhor das intenções, o já leva para um lado, já vê um hate para um lado, hate do outro, né? Então começou talvez a predominar no final coisas mais dos temas frios, que a gente chama, né? Começou a ficar mais difícil de pegar tema do cotidiano e evitar entrar numa polêmica desnecessária, que é desviar o objetivo da coluna, que era
as pessoas descobrirem o Lean, né? Falar para um público mais amplo. Então, por isso que as colunas são escritas numa linguagem gostosa, mais leve, né? O Lean Mail, se vocês olharem, os e-mails que eu escrevi, os que o Flávio escreve, normalmente é mais profundo, porque quem se inscreve para receber o Lean Mail já ouviu falar de Lean, já conhece o Instituto, se inscreveu lá na newsletter do Instituto, né? E na época a gente queria abranger o público interessado em gestão, que não necessariamente conheça Lean, né? Até para expandir as fronteiras, as pessoas, às vezes, lendo uma coluna dessa, numa linguagem leve, ela possa se interessar pelo Lean e procurar, né? Então, esse que era o objetivo. Bom, a hora que, então, tá bom, vamos fazer o livro. Pedi para levantarem as colunas, eu nem sabia que era 160 e tantas, no livro eu cito lá o número, né? Então, levantaram os links e tal, enfim, uma pessoa de TI aqui me ajudou, botou lá uma IA, coisa, me fez uma lista dos links das 140, 160, eu imprimi todas, revi todas, classifiquei, botei uma nota, então foi assim, essa aqui nota 9, 10, pô, essa aqui ficou bacana, essa nota 6, 5, essa aqui eu escrevi meio para cumprir tabela na correria lá e não aprofundei muito, essa aqui a nota tá baixa. Essa aqui, então tem dessas que ficaram fora, quem sabe dar um segundo livro algum dia, né? Você vê, ficaram 100 e tantas fora. Ou era porque o assunto era muito datado, era muito assim, um acontecimento daquela semana, né? E que se tirasse o gancho não funcionaria. Ou era um assunto importante, mas que eu tratei superficialmente, então, para eu reescrever a coluna como eu gostaria, não era o espírito do livro. O espírito do livro era aproveitar as colunas, né? Normalmente caía num desses casos. Ou era uma coluna que estava até bem argumentada, mas era num assunto que... Então, por exemplo, a hora que eu organizei essas 160, dei nota e classifiquei os assuntos. Aí comecei a classificar. Né? Poxa, essa aqui fala de cultura. Porque a gente ia pegando os assuntos, não tinha assim, esse semestre vão falar... Não era proposital, né? Não era proposital, era situacional. A semana, uma ideia que vinha, uma coisa que acontecia e tal. E aí, quando eu comecei a classificar por assunto e por nota, né? Começou a emergir. Né? Vamos dizer assim, o Ferro tinha classificado no livro dele só em 2 categorias. Se pegar o livro do Ferro, ele tinha metade era para refletir e a segunda metade era para agir. Né? E as colunas que eram mais uma proposição, faça tal coisa, ele pôs na segunda parte do livro. Eu, quando comecei a classificar, eu vi, puxa, tem uma meia dúzia de colunas, uma que eu escrevi há 7 anos, uma que eu escrevi há 1 ano, há 4 anos, todas falam de cultura. Puxa, tem várias colunas que falam de pessoas. Né? Então, esses capítulos foram emergindo, assim, dessa classificação maluca, né, que eu fui anotando à mão e tal. Às vezes tem coluna que ficou fora, que eu até gostei da coluna, mas, por exemplo, tinha, sei lá, 5 colunas falando mais ou menos do mesmo assunto, porque uma foi há 7 anos, uma foi há 3 anos, uma foi há 1 ano, falavam mais ou menos do mesmo assunto, com enfoques um pouco diferentes, mas ia chover numa olhada. Então, às vezes tem coluna que ficou fora por causa disso, porque ela repetia uma outra coluna melhor que eu resolvi manter no livro, né? Também o livro não queria que ficasse muito longo, enfim, aí fui limitando, né? E aí emergiu esses capítulos aí, né? Também fui agrupando, desagrupando, às vezes tem capítulo que eu no começo tinha dividido em 2, aí agrupei e tal. E aí eu fui organizando dentro do capítulo as colunas, né? Bom, aí inventei de ter aquela figurinha, né? Pedi também para cada capítulo ter uma figurinha, pedi para a pessoa que também estava ajudando na formatação do livro aqui, faz uma figura. Eu fiz a primeira, né? Na IA. Falei, se inspire no Guernica, que eu adoro, né? E coloquei lá a coluna, cliente e tal, e fez. Exatamente. E aí ela fez para cada capítulo, eu revia, essa aqui não comunica com o capítulo. Aí botei isso em cada capítulo. Aí resolvi escrever uma introdução em cada capítulo. Né? Então, vocês veem, tem um parágrafo que fala mais ou menos de cada coluna. Aí vi que as colunas podiam ser apresentadas numa certa ordem, que fazia uma certa lógica. Aí inventei de fazer aquele infográfico no final, né? Que também organiza as colunas, né? Não necessariamente tem que ser sequencial, mas logicamente elas vão somando os assuntos dentro daquele capítulo. Né? E aí inventei também de, para cada coluna, colocar um box, né?
colocar um aprendizado ali, né? Como a gente quer sempre no Lean e no Lean Institute também, que as coisas sejam cheguem à prática, né? As pessoas pratiquem. Então, eu quis resumir ao final de cada coluna a moral da história, né? Assim, os 4, 5 ensinamentos, e está escrito, vocês forem ver, na forma de proposições, né? Ó, faça Ações, isso, faça aquilo, né? É actionable, né? Como dizem. Então, você vê, das colunas que eram um emaranhado de coisas aleatórias, eu consegui identificar os capítulos. Para cada capítulo teve a introdução, um infográfico, cada coluna teve um box e tal. Então, eu considero que o livro tem muito mais do que só as colunas, né? Então, essa que foi a história. Para mim, foi um prazer enorme juntar essas colunas e escrever, né? E reler, contar essa né? história. Estou contando para vocês, já contei em alguns eventos, em algumas coisas. Foi um processo muito gostoso, tanto durante as colunas, né? Não sei a semana que estava com tantos outros pepinos, e eu tenho que fazer a coluna essa semana, não tenho tempo, né? Aí era meio sofrido. Mas, em geral, era um processo gostoso. E fazer o livro foi mais gostoso ainda. E saber que as pessoas estão usando o livro com vocês é mais gostoso ainda, né? Então é essa a história. Eu vou trazer umas reflexões que a gente teve que gerou muita dúvida para a gente. Quando você fazia Então, os artigos, você levava quanto tempo para fazer um artigo? Eu peguei assim, parei e vou escrever um negócio desse que tão leve. Como que é? esse é que é o problema. Como era no começo semanal, eu peguei um período semanal e depois quinzenal. Imagina, eu era presidente do instituto, né? E o pau comendo, né? Tendo que fazer proposta, visitar cliente, administrar internamente, participando de projetos. Você sabe que eu participo de Aham, projetos até hoje. O super. Ferro também, até hoje, participa ainda de projetos, né? Então, tinha que fazer, sabe, 2 horas, numa noite, numa madrugada, no sábado à noite, para mandar na segunda, sabe? Então era um pouco sofrido nesse sentido de prazo, né? Mas então tinha assim, para otimizar, às vezes eu alinhava o assunto da semana com o Poseidoro, né? O assunto vai ser esse. Às vezes ele fazia um draft inicial, principalmente quando era coisa assim baseada numa notícia, né? A notícia que ele trouxe, né? Ó, tem essa notícia que está bombando, tal. Uma coluna essa semana falando disso vai chamar a audiência, né? Eu pedia para ele fazer um draft, e, em geral eu reescrevia, né? Eu escrevia 80%. Não que tivesse ruim, mas eu queria sempre dar meu toque, a coluna era minha, né? Ele estava ajudando. Mas o fato dele escrever um primeiro draft ajudava, né? Acelerava o processo, né? É melhor do que você começar com a página em branco, né? Mesmo que eu reescrevesse, como muitas vezes eu reescrevia 80%, né? Então, por exemplo, eu falava para ele às vezes carregava muito nas tintas, em alguns adjetivos. Não, eu não escrevo assim, eu reescrevi todo esse parágrafo, né? Mas era esse o processo. Às vezes eu fazia todo inverso, eu escrevia todo e mandava para ele fazer uma revisão, mas se estava claro o parágrafo, né? Como ele é jornalista também, parte de escrita e tal. Então o processo era esse, mas demorava, sei lá, 2 horas que eu podia alocar para isso, sabe? E depois mais a revisão, aí mandava para ele a revisão, aí eu dava um toque final, gastava mais uma meia hora, não conseguia mais que isso na semana. E cá entre nós, algumas, quando eu reli, achei que ficou bem legal, abordou bem o assunto, né? Algumas das 100 e tantas que eu tirei, que eu dei Aham. nota 5, 6, ficaram meio superficiais, né? E você conseguia ter contato com as pessoas? Você falou ali do hater, é o comentário na época. Eu nunca assinei a época. Então as Então, pessoas não, mas não precisa comentavam. assinar, viu? A coluna é no site. Qualquer pessoa pode Ah, ela é acessar lá aberta? e acessar a coluna. Você entrar lá, procurar Enxuga aí, você vai ver as colunas que o Flávio está fazendo hoje em dia. No livro tem os links das colunas. Se você colocar aqueles links, as colunas ainda estão lá. Estão lá no repositório lá no site da época, né? Se você der busca no site, aí você acha só as mais recentes. Mas se botar os links que estão no final de cada coluna, a gente teve esse cuidado, né? Colocar a data que foi publicada e o link. Tô Ela vendo, tá eu não lá. tinha tentado para isso ainda. E para mim era uma coluna fechada. Olha que loucura. Não é só para assinante, é o site, não é a revista publicada e tal, né? O site, eles têm colunistas, vários colunistas, né? O Instituto mantém isso, mas vocês podem acessar lá, né? Mas, enfim, teve esse do hater, normalmente não recebia comentários no site, né? Se for uma exceção, né? É, E, é mais e, uma mão de.
De construção de letramento, né? Das pessoas se O familiarizarem com esses feedback que eu conceitos. tinha era assim, a gente vai nas empresas, né, nos projetos e tal. Então, às vezes eu chegava numa empresa para dar um treinamento, para dar uma consultoria, né? Pô, vi a sua coluna semana passada, pô, esse assunto estamos discutindo aqui. Então, esse era um feedback legal e acontecia com uma certa frequência. Pessoas que leram e comentavam quando eu ia em alguma empresa que tinham visto. Entendi. Oi, Lu. Eu queria perguntar, porque eu vi que é muito. Eu tinha falado quando eu entrei nesse Clube do Livro, eu entrei acho que uma semana atrasada, que a leitura era muito fluida mesmo, e muito voltada para o cotidiano, que a gente está sempre acostumado eu sempre tive muito acostumada a ir para os 14 princípios, as coisas, as ferramentas mais técnicas, que você vê acontecer no dia a dia, mas na leitura eu nunca tinha visto alguém transmitir dessa forma. Eu achei muito legal. Mas um ponto que eu queria perguntar é que, como você estava ativamente em projetos, e a intenção do livro não foi trazer tecnicamente as soluções dos projetos para o livro, mas teve, eu não estou lembrada dos capítulos anteriores, mas teve algumas experiências com clientes, em projetos especificamente, que você conseguiu traduzir para o livro de uma forma clara, e como é que era essa relação com o cliente para pedir permissão, porque eu acho que as partes que eu me peguei foram muito mais voltadas para experiências do cotidiano mesmo, igual a da figurinha, da pizza, do restaurante, mas às vezes a gente ficava assim, ai, ficou um gostinho assim, que eu queria ver aquilo traduzido para o meio corporativo. Porque eram dúvidas que a gente tinha. E se tinha uma restrição? Bom, primeiro, não cita empresa nenhuma. Nem no livro, nem nas colunas. Jamais não foi citada empresa nenhuma. Agora, se você pegar as colunas, na classificação, uma classificação que eu fazia também era se ela era do cotidiano ou se ela era desses temas mais frios, que pegavam um assunto de gestão do Lean e falava, né? Eu tentei, e pena que muitos do cotidiano ficaram fora, né? Por aqueles motivos que eu falei, ou repetição, ou tal. Então, nunca citava a empresa. Agora, se você pegar, muitas vezes tinha inspiração, né? Então, por exemplo, sei lá, eu não vou lembrar, né, como faz tempo, mas tinha lá pessoas difíceis. Ainda outro dia eu revi essa coluna, né? E eu usei numa palestra que eu fiz, né? Tem uma coluna que fala das pessoas difíceis, não só as pessoas que são difíceis, né? A gente aqui não conduz a discussão, o A3 ajuda nisso, aí eu aproveitei, né, esse gancho. Foi uma situação... Desmistificar o estigma das pessoas difíceis. Estigma das pessoas difíceis, né? Aí você pode indicar a página, aí não sei se vocês já chegaram 48, Foi uma coisa que eu fui numa empresa e o gerente só falava isso. As pessoas são difíceis. A turma resiste. Os caras só brigam. Não vai. Sabe aquela ladainha, aquele, né? Então eu escrevi uma coluna inspirado numa coisa que eu tinha visto mais, sabe? A pessoa não iria perceber, não citei nada que pudesse identificar que é o caso daquela empresa ou daquele gerente, né? Mas a maioria das colunas, mesmo as que as que falam muito de cliente é que eu conto, né? Fui num restaurante, aí coloco bem na primeira pessoa, né? Mas aquelas que eu falo assim, tem muita empresa que não trata os problemas assim, tem muita empresa tal. Esse tem muita empresa, muitas vezes era uma empresa que eu tinha ido na semana anterior, viu? A inspiração vinha do dia a dia. É muito sutil a sua forma de colocar a experiência dos projetos. Eu achei muito bacana isso, que a gente tende a querer falar a nossa experiência com assinatura, né? Então, às vezes eu não falo o nome da empresa, ainda mais quando a gente já saiu, a gente não fala o nome da empresa, mas a gente fala uma empresa de esse setor tal, aí todo mundo já sabe. Aí já entregou, né? A turma vai descobrir. Mas isso não dá para perceber na escrita dele, né? Não dá. Mas uma coisa que eu acho que não dá, e esse livro é muito bacana nesse sentido, mas eu fiquei curiosa com a carga da experiência específica dos projetos
projetos, e assim, se você já pensou em fazer algum livro voltado para isso, conversando com os clientes e pedindo a permissão, né? Olha, Às vezes não para colocar o nome da empresa, mas nunca pelo menos... pensei nisso, mas o que eu tentava era pegar da minha experiência pessoal, então 100% do livro eu posso dizer que é baseado em alguma vivência real que eu tive, né? Às vezes, por exemplo, eu escrevi uma coluna, puxa, eu vou escrever coluna sobre tal assunto, sei lá, né, naquela listinha que a gente ia mantendo para ter sempre assuntos para as próximas. Às vezes eu lembrava de um caso relacionado àquele assunto que aconteceu um ano atrás, né? Mas aí eu pegava, poxa, ó, tem empresa que faz isso, porque para que as pessoas se identifiquem, né, e se interessem em ler a coluna, tem que refletir alguma coisa que aconteça em muitas empresas, né? Então, eu, às vezes me lembrava e referia, né? Agora, tentar pegar autorização e tal, aí é outra coisa, é contar um case, né? A gente tem no site do Instituto, tem cases de empresa com autorização, tem até um que eu escrevi junto com a Deísa, do caso da Andrade, né? E aí tem precisa de autorização, tudo, aí é o case da empresa. Mas como no livro era para discutir assuntos gerais de gestão, acho que a generalização, né, e não particularização em uma empresa, às vezes talvez funcione até mais para o objetivo do livro, né? O outro objetivo seria ter case de empresa, que aí é um outro tipo de artigo que também temos, mas não no livro, né? Poderia até ser um livro de cases, né? Por exemplo, o Gerenciamento Diário, né, que é outro livro do Instituto, ele tem cases reais no final, né? Às vezes citando a empresa, às vezes não, e às vezes dá uma descaracterizada, tenta não entregar, né, qual é a empresa, né? Então é uma coisa que a gente toma muito cuidado, né, para confidencialidade, não vai expor uma empresa sem autorização, né, jamais. Mas eu tô com essa ideia aí, Lu, de juntar uma galera para escrever uns de case. Vamos botar Então, essa ideia no mundo. aí é legal também esse tipo Legal. de livro, cara, cases de empresa, aí precisa autorização. É Um, isso, né? As um pessoas de dentro. Um outro livro que eu fiquei fã, que é aquele que eu tentei, não sei se você leu, mas eu te insisti demais para você ler, que é aquele The New Way to Think, do Robert Martin. Eu não sei Não. se não é de Lean, mas não é específico de Lean, é porque mas ele fala de Lean no final das contas também. Ele pega das experiências dele, porque no final das contas ele foi CEO em várias empresas também. E aí ele junta os cases, mas não fala de um case de cabo a rabo, ele vai mesclando, sabe, de uma forma que o storytelling fica interessante para os assuntos, igual você organizou muito bem os capítulos de uma forma que fazia sentido o fluxo, aí ele faz esse emaranhado aí de experiências, né? Que é legal. Mas eu adorei essas experiências do dia a dia, que eu acho que tem tudo a ver com. Eu falo que eu sou cria da Andrade, que eu estudei na Universidade Lean, que eles acabaram construindo aí desde muito tempo, e aí eu falo que Lean, quem gosta mesmo, quem tem paixão por isso, aplica na vida no dia a dia, em todo momento. Então a gente vê essas coisas acontecendo. Eu estou nesse meu agora tempo de entre empregos, mas eu sou uma pessoa Lean, então eu fui batizada e eu adoro essas conversas, porque a gente, qualquer coisinha você fica... Eu até acabei de lembrar de um negócio, que é um meme que eu vi do pessoal do Vibe Coding, que fica... Eu acho que é Vibe Coding, que tem um meme de um cara que chega em qualquer estabelecimento. Ah, porque você poderia fazer um aplicativo disso aqui. Eu sou essa pessoa do Lean, praticamente. A gente está sendo atendida. Esse restaurante ele podia ter mudar esse menu. Sim, que vira o chato. A gente tudo quer otimizar, né? É difícil, tem que se policiar. O Danilo levantou a mão aqui, ó. Tá com o microfone aqui. Então, eu queria voltar a primeira frase, acho que o Flávio começou hoje aí falando, ele citou um caso de uma pessoa que era cristã, né, que lia a palavra a Bíblia Nem sei se era cristã, era religiosa. Não sei nem se era Seishunoye, o que era. Mas ela lia todo dia algum texto religioso e passou a ler a coluna também. Então, a primeira dúvida que surgiu é se o senhor é cristão.
Não, sou Não, agnóstico. porque eu vou falar, eu sou agnóstico, né? Meu irmão é agnóstico também. Eu tenho um irmão agnóstico, meu pai é ateu, minha mãe é católica e eu me considero cristão. Eu falo assim cristão porque eu não tenho uma denominação religiosa. Eu acredito em Deus, na palavra, na Bíblia, leio a Bíblia e frequento a igreja, né? E sigo muita, procuro seguir o que tem na Bíblia, porque eu verdadeiramente acredito. E, assim, analisando o que o senhor falou da pessoa religiosa ler também o seu livro, eu acredito que é muito pelo, pelo objetivo, né? Pelo principal do Lean, né? Que até você coloca lá no livro, no início do livro, que são as pessoas e o desperdício, né? E se a gente se for ler a Bíblia a parte do Evangelho, Jesus fala muito sobre isso, sobre as pessoas, né? Então, o livro eu acho que reforça o método Lean, o pensamento Lean muito, diz que é a transformação das pessoas, né? Então, eu acho que ela acabou criando essa conexão, que ela fazia uma leitura, né, religiosa e a leitura do Lean, eu acredito muito nessa, como é É, mais olha, fluido. não sei se ela. Eu acho que quem fala que o Lean é uma religião fala pejorativamente, né? Porque não é, né? Não, 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 eu não falo As que pessoas falam não. assim no sentido de que, pô, o cara se agarrou e só quer ver aquilo e tal, né? Acho que o que a pessoa falou não tem a ver com religiosa, acho que era muito mais pela disciplina que ela quis dizer, entendeu? É o Não, Assim como ela ritual. tinha não, mas eu não disciplina estou fazendo de a ligação ler como um se. texto lá todo Mas dia, ela passou a eu não ter a quis fazer a disciplina ligação de como ler a se o coluna Lean. todo dia. Eu evito misturar com religião. Sim, sim. Não, eu não quis falar que o Lean é uma religião. Eu quis falar que o Lean aborda, né, uma das principais vertentes é que é a transformação das pessoas, né? É o Como elas, fundamento, né? o fundamento, como elas tratam as outras nas empresas, como, né, ela deve É. se posicionar. E o que eu falei do gancho dela, que pode ser, é porque na religião, na cristã, no cristianismo, fala muito disso, da transformação das Não. pessoas. Então, eu acredito Depois que eu ela conversei com pode ter ela. feito. Foi mais no sentido da disciplina, né? Esse O caso que eu ritual. citei aí. Entendi. É. Eu tenho O- uma dúvida. Agora, se eu puder fazer uma pergunta também. Eu contei do meu processo. Eu queria saber o processo de vocês. Como é que funciona? Vocês chegam aqui, quem leu a coluna, o que, que achou? Como é que é o processo de vocês? Não, a gente é organizadíssimo. É. A gente determina assim, ó, a previsão era um capítulo por sessão, mas a gente raramente conseguiu fechar o capítulo inteiro. Então, uma pessoa modera, normalmente sou eu que modero, eu já convidei uma outra pessoa para moderar. Então, eu trago as frases fortes aqui para a gente discuti-las. Então, eu começo dizendo assim, ó, a gente vai voltar hoje no capítulo 42, no capítulo Reter Talentos é papel essencial da gestão, e tem uma parte que me pegou muito. Aí eu falo a parte que me pegou muito, explico o porquê, trago os meus exemplos e aí solta na roda e a gente vai, cada um Hoje, contribuindo com seus hoje tinha um exemplos. capítulo, tinha uma coluna. Hoje a gente voltaria no Se vocês capítulo. puderem simular com uma coluna, eu gostaria até de participar, ver, Ah, então porque bora! certamente as questões que vocês vão trazer, eu jamais teria pensado, entendeu? Vocês vão talvez trazer outras coisas nas entrelinhas que eu não tinha nem imaginado. Seria bem Top! legal a gente testar Ó, uma. então hoje a gente voltaria na página 83, que é É. o artigo do Roshin Kanri, gera planejamentos estratégicos que funcionam. A gente fala capítulo porque tem gente que é Kindle. Tá. Ah, porque aí a página muda, né? Quando é no É. Kindle. Tá certo. Desculpa, eu não sei porque agora lembrei de uma coisa lá atrás que a Luísa tinha falado. Ela perguntou da coisa de que normalmente as pessoas falam mais das ferramentas e tal e coisa, né? Então tem um capítulo que eu falo das ferramentas, né? Que é o capítulo de processos, né? Mas eu tomei todo. Eu não queria, de forma nenhuma, que o livro falasse sobre ferramenta. O livro é o contrário, né? Questão cultural do Lean e tal. Só que eu imaginei, puxa, uma pessoa que vai ler isso aqui, que não conhece o Lean, eu vou ter que falar alguma coisa. E eu percebi que tinha algumas colunas que falavam da ferramenta, mas não assim, ensinar a ferramenta. Kanban faz assim. Mas discutia a ferramenta no contexto. Qual é o sentido daquela ferramenta no sistema, né? Então, ia para o lado cultural, da mentalidade Lean e tal, né? Então, eu selecionei, tinha várias, falava das ferramentas. Tinha algumas que falavam, inclusive, meio ensinando a ferramenta. Eu achei que naquela época, na coluna, alguma precisaria sobre isso. Então, eu mantive, tem uma meia dúzia, acho, nesse capítulo de processo, né? E eu fiquei em dúvida se esse capítulo poderia acontecer logo no começo ou mais para frente, né? A ordem dos capítulos também eu mudei várias vezes, né? Então, numa versão eu queria começar pelo cliente, porque o Lean começa pelo cliente. Só que aí as colunas que estavam ali no cliente, eu falei, puxa, não vai dar o impacto. Vou pôr do Lidere. E botei a primeira, eu preciso mudar, né? Sabe, como uma pessoa que vai ler o livro, ela já tem o impacto, né?
E essas das ferramentas, que é do processo, eu deixei mais para frente, tá? Então, só desculpa, voltei lá atrás, lembrei que a Luísa tinha falado essa coisa das ferramentas. A Mas gente não vamos lá. chegou lá, não. Hã? É o use as ferramentas corretamente, né? Esse que você está falando? Esse capítulo, use as ferramentas corretamente. Então, o sentido que eu dei não era de ensinar as ferramentas. Mas aí, se você for ver, tem uma coluna que fala do Pocoyoke, que acho que é do Oscar, tem uma coluna que fala do Stel puxado, uma coluna que fala do fluxo contínuo. Então, no fundo, uma meia dúzia de fundamentos e ferramentas e conceitos fundamentais do Lean, de alguma forma eu abordei, mas deixei um pouco mais para frente, né? Mas nesse sentido, saiba usá-las e não copiar a ferramenta aleatoriamente, né? Antes de começar o livro, começar o clube, eu comecei a ler do jeito que você tinha falado. Deixa eu ver qual que eu tenho interesse de ler aqui, vou ler esse. Legal. E eu comecei a ler aqueles que são as minhas maiores dores, que é o 8, Transforme a Cultura. Então, eu fui para este lugar, assim, porque as outras coisas me são mais familiares. E achei ótimo. Falei, caramba, dá para fazer um artigo por dia e seguir dele. Mas quando a gente trouxe para o Kubli, a gente trouxe na ordem mesmo, para facilitar. Na introdução eu falo, né? Pode ler aleatoriamente, funciona, porque eram colunas isoladas, né? E pode ler na ordem que eu tentei colocar uma ordem que faz um sentido, né? Bom, mas a coluna de hoje era na página 80 e quanto? 83, do Roshin Kari. 83, do Roshin Kari. A gente fez um livro inteiro sobre esse. Acho que o Danilo entrou só nesse book. A Martina também, mas verdade. a Jerusa... Então, vocês leram todo o livro do Mac, né? Bom, mas sempre tem coisas adicionais. Como é que rola a discussão aqui? Eu começo assim, questões. No quarto parágrafo, na segunda metade do quarto parágrafo, ele fala assim, muitas empresas fazem um enorme investimento em definir uma direção para o seu futuro, mas falham completamente em como colocar isso em prática, desdobrando as ações de maneira coerente e articulada em todos os níveis. Eu já passei por isso algumas vezes, assim, acho que um dos maiores desafios que eu vivi nessa tradução na prática é sair do macro, né, de coisas grandes para pequenas e bem escolhidas e disciplinadamente. Tentamos algumas coisas, umas delas funcionaram, mas eu ainda acho que é super desafiador, dependendo do tamanho da empresa, fazer essa tradução do grande para a ação. Vocês passaram por isso nas empresas que vocês tiveram? Alguma coisa que funcionou? Tem dores semelhantes? Vamos partir daqui. Eu acho que o desafio inicial nem eu acho que vem antes de passar do grande para o menor. O desafio inicial é definir o grande, porque eu acho que quando a gente tem você tem esse direcionador, a direção estratégica bem definida, aí você passa para o próximo desafio, que continua sendo desafiador, mas se você não fizer isso bem feito, aí é tiro para todo quanto é lado. Então, o que eu vi mais na prática foi tiro para todos os lados. E aí a minha frustração era que era uma falta de definição de objetivo. Qual que é o objetivo estratégico daquela empresa? Onde que eles querem chegar? Eles querem chegar em qualquer lugar que dá dinheiro. Então, às vezes, quando o norte é o capital, unicamente, o dinheiro, pode ser que tiros saiam para todos os lados. E aí fica fica difícil de você desdobrar uma coisa que é tão múltipla que todo mundo, ninguém consegue se conectar. E o Roshin Karim fala dessa questão da necessidade de conexão, né? Quando você vai cascatear para baixo, você precisa enxergar a sua parte de cima, né? Que você está contribuindo. E como é que você enxerga uma parte de cima que está completamente pulverizada? Então, eu acho que empresas grandes, né, grandes corporações, eu vejo uma vontade de abraçar o mundo. Eu vejo pouca, não sei se é peito, pouca coragem de definir algo mais palpável, né? Mais focado, exato. Isso aí é uma coisa que para mim, o desafio está antes do desdobramento. Então, eu vejo dessa forma também, assim, nas maiorias das empresas que eu trabalhei, tem uma parte aí também nesse capítulo que fala
que a empresa faz o seu planejamento pelas métricas, né, pelos números especificamente. Então, assim, tem muita empresa que às vezes faz a sua programação só olhando o número, mas não olha o processo que tem que mudar, não olha o comportamental, né, as pessoas, o treinamento que precisa para levar a chegar naquele ponto que eles almejam. Então, eles fazem meio que uma cultura inversa, e isso é uma bagunça muito grande, porque aí entra naquele ritmo acelerado de obra, né, as pessoas que estão na obra, que são as mais penalizadas, e entra aquele movimento todo de estresse, porque não tem uma definição, né, bem definida no início de todo o processo. Eu quero chegar nisso, mas para eu chegar nisso, olhando a minha empresa, o que é que ela precisa? Eu preciso de pessoas que tenham, né, mais liderança, eu preciso de pessoas que saibam esse tipo de assunto. Então, vamos fazer um treinamento, vamos buscar pessoas no mercado. Esse processo aqui não está legal, ainda está demandando muito tempo, a gente perde produtividade. Então, não tem esse estudo desse lado. Eu acho que são, a minha visão, né? Eu acho que são poucas empresas ainda aqui no país que pensam dessa maneira, né? A grande maioria pensa, aquela questão do FEL, né? FEL 1, FEL 2, FEL 3, está tudo junto aqui misturado, você entra no FEL 3, você está no FEL 1. Então, isso no Brasil dá uma agonia muito grande, né? A gente quer fazer algo diferente, ter o time certo, mas a gente é atropelado porque as grandes corporações, muitas vezes a liderança está focado mais, como o Luísa falou, no valor financeiro antes desse processo. E o financeiro, na minha percepção, é uma consequência, né? Então, quando você faz tudo, isso vai vir, né? Então, é Eu complicado. vejo que tem três cenários ouvindo vocês. Assim, o primeiro é a empresa que não escolheu o futuro, ela não escolheu o destino, assim, essa direção. Aí tem a empresa que escolheu o destino, mas não bancou ele. Ela continuou olhando para aquele destino e outras cinco coisas, isso gera uma confusão e fica diluído aí no tema do foco da Lu. E eu acho que tem um terceiro tipo de empresa que é aquela que conseguiu definir, ela escolheu os três, ela está focada nos três e ela não está disciplinada no alcance desses três, né? Fazendo bons ritos de gestão, acompanhando, atualizando, bem como prega lá o roxinho. Pode ser um desses três tipos, né? A empresa. De todos os três, o que eu acho que é mais comum, apoiando o ponto da Luísa, é a do meio. É aquela que acha que escolheu, mas não bancou na prática. Ela diz assim, ó, você vai fazer essas três, mas tem que fazer as outras, as quatro, cinco, seis, continuam sendo cobradas, continuam interferindo na rotina e bagunçando o meio de campo, né? Como que corrige isso? Qual que é o caminho de ajudar a focar só em três? O que precisaria mudar, por exemplo? A Jerusa mandou um ponto aí, você viu, Dê? Que eu acho eu acho que só soma essa mesma questão. Ela falou da questão de comunicar, as pessoas não estão nem sabendo qual que é o objetivo, e aí a dificuldade de comunicação. Como que você vai comunicar? Eu lembro que na minha experiência era assim, o que eu vou comunicar se o planejamento estratégico ele tem 50 objetivos? Eu vou fazer um livro, aí eu vou dar para cada um dos colaboradores, vocês têm que estudar o livro, o universo em desencanto. Então, é complicado. Aí eu volto para a sua questão, né? Como fazer a alta liderança, não sei se é alta liderança também, né? Como que devemos fazer para gerar esse foco, né? E também num contexto tão dinâmico que é hoje em dia, ninguém quer perder o bonde, ninguém quer perder o cavalo com a sela, não sei como é que fala. Hoje em dia, parece que os empresários, os CEOs, os C-levels, estão com tanto medo de deixar uma oportunidade passar por priorizar uma outra coisa, que tem uma falta de foco generalizada. Eu sempre deve ter tido, né? FOMO, né? Fear of Missing Out. FOMO Querem abraçar o mundo, né? Essa questão de mudar a cultura, né, como passar para a alta liderança, é mais complexa, né, porque vem de cima, né, tratando, um exemplo, da posição que a gente se encontra, né, em determinada empresa, porque isso muda de empresa para empresa, cargo para cargo, a gente mesmo ter o posicionamento de fazer as nossas prioridades, pegar aquele planejamento estratégico para o nosso time, o que é que faz mais sentido e traçar a nossa prioridade e passar aquilo pelo que a gente tem de conhecimento de gestão, de Lean, do tipo. E sempre que tiver oportunidade, claro,
se a gente tiver a oportunidade de conversar com o C-Level, alguém na empresa, em algum momento passar de alguma forma ou mostrar aquele no resultado, né? Mas se a empresa, né, não... Você vê que a empresa realmente não vai para esse lado, talvez a alternativa seja buscar uma outra empresa que esteja mais conectada com o tipo de pensamento que a gente acha propício para a empresa e para estar ali, né? Porque eu acho que com o passar do tempo também a gente acaba se frustrando com a empresa, né? E em um determinado momento você tem que se posicionar. Você vai continuar naquela empresa que não tem um pensamento que nós estamos que temos de acordo, que achamos que é correto seguir, ou Mas ficar. antes da gente querer sair, assim, quais são as nossas opções para tentar influenciar nessa escolha prioritária, focada, bem comunicada? Quais são as nossas armas, né, para gerar essa influência? Então, é nós mesmos, né? É o primeiro capítulo do livro, né? Mudar, né? Você liderar a sua equipe. Então, a transformação da sua equipe, o resultado da sua equipe, o que você vai fazer com o seu conhecimento, não só a oportunidade que você vai ter de conversar com a liderança, vai mostrar para eles. Então, você vai ter algo mais, né, concreto para mostrar para a alta liderança. E aí vai caber a liderança seguir, entender, ver que realmente funciona ou não. Legal. Ó, bom, já deu uma boa amostra, né? Já vi que vocês estão aproveitando muito, né? Então, a partir de alguns ganchos aqui, né? De uma simples coluna aqui, vai ser difícil mesmo. Se tem 6, 7 colunas cada capítulo, fazer um capítulo por mês, né? Só uma coluna já deu uma boa discussão, né? E ótimos pontos que vocês estão trazendo, quer dizer, não estão se prendendo. Isso é que é legal, né? O livro, e mesmo as colunas, eu esperava isso, quer dizer, que ele aponte algumas questões e que as pessoas, a partir dali, vão agregando as suas experiências. Acho que vocês estão usando muito bem, né? Muito legal. Eu já vou provocar vocês. Aí vocês estão lendo na sequência, continuem, mas já vou adiantar que, embora esteja os capítulos e as colunas, é lógico que tudo no link, tudo está conectado com tudo, né? Então, por exemplo, isso que vocês estão falando, né, de muitos aqui não são C-level, né? Então vocês estão no meio da pirâmide aí, né? Então a gente está falando aqui, puxa, desdobramento da estratégia, tem que vir de lá, né? Eu agora estou envolvido no IBGC, né? De governança corporativa, aí tem o conselho Legal. e tal, né? Como eu estou no conselho do Instituto, eu acabei me influenciando nessas coisas do IBGC também. Então, tem uma coluna, né? Que fala assim, toda melhoria tem que ter um propósito claro. Não lembro qual que é, vocês vão achar aí qual que Passou fala por disso, ela. né? Já passaram por ela, né? Então, É. quer dizer, bom, o CEO tem lá o processo dele de planejamento estratégico, como as empresas têm isso melhor ou pior. Mas se você é um gerente no meio da pirâmide, no mínimo tem que fazer isso que o Danilo falou, quer dizer, ó, interpretar qual é o sentido, né, que está indo, às vezes é difícil, às vezes está mal comunicado, não está claro, às vezes está disperso, tem 50 objetivos e tal, mas você tentar traduzir para a sua equipe as melhorias que você está demandando que eles façam nos processos, por exemplo, né, seja aplicando os conceitos Lean e tal, como é que conectam com os objetivos maiores da empresa, né? Quem está no meio da pirâmide tem que fazer essa tradução para dar sentido, né? E eu faria um gancho com a última coluna, né? Eu contei para vocês que eu escolhi a dedo. A primeira, que fala tem que mudar, escolhi a dedo a última. A última fala o seguinte: seja um agente de transformação. Né? Qualquer de vocês né? Só pela discussão que vocês estão fazendo, e pode e deve ser nas suas empresas um agente de transformação. Né? Então não fique esperando só o CEO fazer um processo perfeito. Né? De alguma forma a empresa tem um rumo. Se você fosse CEO, certamente você talvez fizesse diferente, e talvez melhor, inclusive, mas a questão é assim, você pode influenciar, também faz parte, mas como que da sua parte para baixo, como que você cascateia isso melhor, deixando mais claro, comunicando melhor, né? E aí você vai ser um agente de mudança, né? Então, Um fazendo o exemplo, né? link Um com essas case. outras. Bom, vocês costumam fazer uma hora, deve estar terminando. Eu queria fazer uma pesquisa de opinião com vocês, se me permitirem. Então, o livro tem me dado várias ideias, né? Descubro como vocês, fazendo um clube do livro, descubro como outras pessoas estão usando. E eu tive uma ideia, estou começando a conversar com algumas pessoas aqui no Instituto, de talvez fazer um curso. Né? O que seria esse curso? Seria assim, sei lá, duas sessões de 2 horas, talvez cada uma, ou 3 horas,
sei lá, as pessoas receberiam o livro, quem não tem, ou recebe pelo, sei lá. E fazer dessas sessões, uma coisa pode ser síncrona, né? E fazer discussão, não seria um clube do livro, mas seria pensar alguns, não daria para passar o livro todo, né? Pensar alguns tópicos e puxar essa discussão das pessoas. Estou vendo que só 4 horas talvez não vai dar. Até em uma coluna vocês já pegam uma hora inteira, né? Mas o que vocês acham? Uma coisa que pode ser interessante, poderia dar uma discussão legal? Sim, eu acho muito bacana, né? Eu acho que é muito do que a gente já faz aqui, por isso que a gente não consegue, né? Então, assim, só que para esse caso, o ideal seria cada um, como você falou, receber o livro, ler o livro, né? Então já iria com a ideia formada para ter aquele debate, debate. Escolher meia dúzia de Isso, colunas que ser mais interessam rico, mais, né? que é o que acontece muito hoje, né? Todo MBA hoje é dessa forma, né? O que interage mais são essas discussões de casos, né? Quando você faz grupos, então isso agrega muito e fixa mais na mente também, né? Seria meio que um formato, uma masterclass, mais ou menos, Talvez, porque eu acho que, por exemplo, minha mãe, que é empresária de uma microempresa, pode ser que ela super se interessaria. Às vezes, deixo um livro, igual deixei daquele Gerenciando para o Aprendizado na cabeceira dela, para ver se ela vai, pega e lê. E ela leu esse, por exemplo, ela teve vários insights, foi lá na empresa, mudou um tanto de coisa, mas depois o fogo apaga, assim. E eu acho que se ela tivesse, talvez, um grupo para conversar, uma aula desse livro, ela conseguiria ter resultados mais perenes. Então, acho que várias pessoas acho que várias pessoas podem se interessar, mas talvez, eu não sei se seria melhor você focar em grupos que vão ter. Não, grupos diversos são super importantes também. Eu estava pensando se nicho seria melhor para trabalhar cada turma, ou se os grupos diversos seriam algo interessante também, mas grupos diversos acho que são mais ricos. Acho que pode ser legal. Eu, como público, assim, eu participando, o que ia me interessar muito, que eu achei incrível, discussão de cases de mudança de cultura focados, assim, porque eu já passei por esses momentos, eventos, então a minha dor comum é como que eu faço para influenciar mudanças de outro nível, outras pessoas no alto escalão que seja? Eu quero aprender a movimentar ainda mais, né? Ser melhor um agente de transformação. E normalmente as nossas discussões elas esbarram no é o líder que não vai. Mas eu falei, beleza, como que o que mais que eu posso fazer para influenciar? Foi uma das minhas perguntas aqui. Eu sempre levo para esse caminho. Então, eu gostaria de discutir com pessoas assim que tenham esse tipo de dores, assim, com casos reais, com pessoas que passaram pela mudança e já têm experiência das primeiras coisas. Então, eu já fiz várias coisas até uma hora que não dá mais. Eu gostaria de ter um grupo desse assim mais focadão para discutir esses cases mais profundos, ferramentas de gestão mesmo, de transformação, com base nesses conteúdos. Mas eu gosto um bocado, assim, de ser discutido. Legal. Mas agora, entrando nessa discussão que vocês falaram, a gente ouve muito pessoal do meio da pirâmide, né? Ah, meu chefe não é o ideal que eu sonharia, né? Nem sempre dá para trocar de chefe, né? Seja agente de mudança. De novo, o Instituto, quando começou, não tinha nem um CEO que nos procurava. Quem procurava era um cara do meio da pirâmide. Era um gerente de fábrica e o cara tomava iniciativa, fazia, dava resultado e aí a direção, vendo o resultado, se interessava. Sabe? Ele influenciava fazendo a parte dele. Né? Então, isso a gente aprendeu e hoje os CEOs nos procuram. Né? A coisa vem mais de cima para baixo, assim, mais do estratégico para o operacional, que como deve ser. Né? Mas não do CEO para baixo no sentido de imposição. Mas eu diria que faça a sua parte. Né? E tudo isso que está aqui, que vocês estão discutindo, você é líder de uma microempresa ali, faça a sua parte. Né? Isso, é isso. Eu acho que são vários caminhos, né? Temos muito o que fazer. Eu adoro influenciar a mudança, ser esse exemplo e continuar pregando a palavra aí, né, Danilo? A palavra do Lean. E vamos continuar nessa missão.
Alguma outra Legal. dúvida, gente, para a gente encerrar aqui a presença do PIC? Encerrar o nosso dia. Jerusa, boa. Martina, tudo certo? Vamos fazer aquela foto padrão, bonitona, Opa! esse marco. Peraí. É. A Martina única passou perfume. ainda eu tô eu entrei depois, acabou que eu não pedi o fundo, mas tudo Tá bem, bom, né? Lu. Pega nada, pega nada. Você tá aqui direto da França. Fotinho primeiro aqui do celular. Ih, deixa eu fazer o print, que você tá bonita, hein, Martina? É. Obrigada. Mas tô em casa, tô com roupa de academia, por isso que eu tava de câmera fechada. Pega nada. Dê um sorriso. É. Tá bom. Pronto. Todo Deu mundo print aí. lindo. Legal, Vou pessoal. mandar a foto. Pique, obrigada. Ah, eu Muito que bem. agradeço. ótimo, Foi um Pode. prazer. Obrigada. Tá? Fico E faz o feliz de saber. segundo. É? Faz o segundo livro para a gente continuar o clube. Então, sobrou um monte de coluna para aproveitar, né? Mas Pode. parabéns, vocês estão aproveitando e usando como deve ser usado, né? Agregando a experiência de vocês, usando aquilo ali só como um ponto de início de conversa. E as conversas que vocês estão gerando, pelo jeito, são muito ricas. Aproveitem bem aí, tá? Parabéns. Vou te Valeu. mandar um áudio de uma outra dúvida que eu queria explorar, não deu tempo, mas a gente discutiu um bocado ela. E ficamos Legal. assim nas hipóteses. Você com certeza vai esclarecer. Me Um beijo, conta- gente. Tchau, pessoal. Chama no WhatsApp lá. Até mais. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Ó,